Estamos no ar com mais um Diálogos Contemporâneos aqui pela UERN TV, canal 23.1 e também pela Rádio Obelisco FM de Pau dos Ferros e também no YouTube da UERN TV. Com imensa satisfação que mais uma vez dividimos aqui essa mesa para dialogar com temas tão relevantes, de novo com o nosso amigo, pesquisador, professor, sociólogo Ailton Siqueira, e também com a nossa amiga Julita, que é psicóloga, psicanalista, que mais uma vez vem aqui nos enriquecer com os conhecimentos sobre esse tema de hoje. A gente vai dialogar no programa de hoje, que é a 5ª edição do Diálogos Contemporâneos, sobre uma questão extremamente atual e que afeta todos nós, o cansaço. Mais especificamente da sociedade do cansaço, do filósofo coreano. Eu vou pedir ao apoio aí. Byung-Chul Han, né? Uhum. Uma obra escrita em 2010, recente, inclusive, e que se tornou conhecida planetariamente por tratar de uma condição ou realidade que afeta todos nós, sem muitas vezes nem percebermos. Hoje, realmente, vamos aqui se virar como se diz, nos 30, literalmente, os 30, não segundos, minutos, para falar de uma coisa que está tão presente na vida da gente. Todos nós estamos nisso. Quem não está cansado, né? Quem não se queixa de cansaço hoje em dia. De cansaço. Bem-vindo mais uma vez, Ailton e Julita, aqui ao nosso Diálogos Contemporâneos, hoje falando sobre esse cansaço. Obrigado, Fabiano, por estarmos aqui mais um encontro de diálogos pertinentes, sobre aquilo que nos afeta cotidianamente, e essa é uma discussão que eu acho que diz respeito a todos nós, que acho que passaríamos mais de que meia hora aqui, conversando sobre isso, porque é uma realidade constante, como Julita disse anteriormente, não tem ninguém que não se canse, que não esteja dizendo o tempo todo que está cansado. E que cansaço é esse? Eu acho que o Byung-Chul Han traz respostas muito interessantes e inquietadoras, de certa maneira, porque a obra dele faz a gente pensar sobre nós mesmos, o que é que nós estamos fazendo, Fazendo sem pensar que estava fazendo, Ou fazendo achando que era uma coisa, sem saber que o efeito é outra, contrário daquilo que a gente pensava, Então, acho que é um desafio interessante discutirmos e falarmos um pouco sobre isso. Por que estamos cansados, Julita? Então, Fabiano, olá, Ailton, olá, Fabiano, Vamos lá seguir com a discussão de hoje, mais um momento de satisfação para mim, sentar aqui com vocês e conversar sobre essas questões que falam tanto sobre nós, E aí hoje você começa com essa pergunta, por que estamos cansados? Eu penso que, a princípio, cada um deveria tentar estabelecer a sua própria resposta. Por que você se queixa de cansaço? Por que as pessoas falam tanto em correria, em superocupação, em falta de tempo, Quando, na verdade, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem em torno de 30 dias e ainda assim falta tempo para as pessoas fazerem algumas coisas, viverem algumas coisas e, por que não dizer, terem experiências necessárias e importantes. Mas o Byung-Chul Han, nessa obra dele, A Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre elementos que talvez a gente tenha um entendimento a respeito partindo das nossas próprias experiências empíricas, não é? Ele vai falar sobre a era da produtividade. Ele vai falar sobre esse tempo da positividade, de que a gente está sempre muito nessa lógica de um pensamento, de uma perspectiva de vida extremamente positiva, que vai nos convocando e nos levando sempre além, no sentido de produzir mais, de fazer mais, de atender mais. Não é? E muitas vezes isso chega até a perder um pouco o sentido, porque eu só estou naquilo, mas nem sempre eu sei por que eu realmente estou naquela empreitada, naquele fazer, naquela produtividade tão exacerbada. Então, nos diferentes cenários, a gente vai vendo que há esse estímulo por fazer, por produzir, por se ocupar, não ter um espaço para que a gente possa, sim, se autorizar a não estar fazendo alguma coisa, porque, inclusive, as pessoas se queixam, elas não se sentem bem com a ideia de não estar fazendo nada, Como se precisasse estar sempre fazendo alguma coisa. E talvez essa própria ideia de que eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa já seja algo muito exaustivo, Vem, Fabiano, pegando isso que a Julita falou, trazer alguns elementos a mais dessa coisa do Byung-Chul Han, do cansaço e por que estamos cansados. A primeira coisa que tem que perceber é a mudança na ordem social, O Byung-Chul Han está levando em consideração uma discussão que ele faz com outro filósofo que todos nós conhecemos, que é o Michel Foucault, que escreveu um livro, mas não é somente nesse livro, até o da obra dele perpassa a discussão, chamado Vigiar e Punir.
Veja, nesse livro Vigiar e Punir, o que é que Foucault está dizendo? Que a sociedade humana e a nossa sociedade ela é constituída em cima de exigências, né? Então ela vigiava você e cobrava de você o tempo todo que você fosse isso, que você não fosse aquilo, que você fizesse tal coisa, que pensasse assim. Ou seja, ela tinha um conjunto de padrões disciplinares dizendo o que é que você tem que fazer, ser, pensar e sentir. A sociedade era construída pela disciplina, ok? Com a mudança do... E se quem fugisse da disciplina era punido. Teria que pagar um preço por isso. De desvalorização, a discriminação, a rejeição. De não reconhecimento, não de reconhecimento, subestimação. exatamente. Aí o que é que acontece? A mudança da sociedade, percebemos de que essas disciplinas, essa ordem, essa determinação, deixaram de vir das instituições, do patrão, do professor, do pai, ou seja, a gente saiu da sociedade de disciplina para uma outra da permissividade. Ou seja, eu agora não me sinto mais cobrado e punido pelo meu pai, pela igreja, pelo Estado, pela polícia, pelo patrão, sobretudo. Quando a sociedade mudou de configuração, onde deixou de ser uma sociedade disciplinar e punitiva, o indivíduo se sentiu livre. Mas liberdade, como diria Clarice, é muito arriscado para quem não sabe lidar com ela. Então você entrou numa liberdade dada tipo socialmente, mas nessa liberdade você sentiu-se preso novamente a essa liberdade e sentindo a falta de ser cobrado e de ser vigiado e de saber para onde o que fazer. Ou seja, agora o indivíduo começa a incorporar na sua própria vida, na sua própria forma de pensar e de sentir sua própria vida, os princípios que antes estavam fora dele. Então, hoje eles estão incorporando na sua vida as cobranças morais que vinham da família, que vinham da igreja, estão cobrando a si mesmo as competências que uma empresa tinha sobre os seus próprios funcionários. Então, agora você percebe de que o indivíduo não sofre porque trabalha numa escala de 8x8. Porque isso aí era uma exigência da empresa, do patrão, e quando eu faltava, eu levava uma falta, descontava do salário, era punido. Agora você não está mais preocupado com essa cobrança que uma empresa tem que fazer sobre você. Você mesmo faz uma autocobrança para que essa empresa não precise cobrar de você esse desempenho, essa produtividade, ao ponto de você ser o destaque. Você ter a performance necessária que a empresa precisa e você, com isso, ganhar o reconhecimento profissional. Então, nós estamos tendo uma cobrança social sobre nós e incorporamos essa cobrança que nós mesmos estamos nos cobrando. Viramos, portanto, os carrascos de nós mesmos. Por quê? Porque antes que alguém cobre de mim, eu já estou me cobrando. Estou cobrando produtividade, performance. Eu não posso ter pensamentos negativos, eu tenho que ser o perfeito, o belo, o infalível, o produtivo o tempo todo. E aí gera o cansaço. E aí gera o cansaço, por quê? Porque o cansaço agora não é mais atribuído como consequência daquele trabalho que me consumiu 12 horas por dia durante 6 dias. O cansaço agora é o cansaço psicológico que eu não suporto mais ficar em paz comigo mesma, eu não permito mais ou ter momento de lazer, porque eu acho que quem tem momento de lazer está perdendo tempo, portanto está perdendo dinheiro, e aí você termina não suportando as cobranças que você mesmo faz para atingir um nível ideal que você nunca vai atingir. Então, assim, eu me tornei um desafio para mim mesmo, porque eu me coloquei numa posição ideal que eu mesmo tenho que me atingir para provar socialmente de que eu mereço, de que eu sou lutador, que eu sou um trabalhador. Então, nós estamos saindo desse foco, estou investindo nesse foco, melhor dizendo, nesse foco do ter. Então, eu tenho que ter o tempo todo essa performance, porque eu acho que nessa cultura do ter, eu estou sendo alguma coisa. Né? E esse é o grande problema na obra do Byung-Chul Han. Assim, nós estamos cansados de ter as coisas e estamos, portanto, esgotados de ser, porque o ter não vai ajudar o ser a ser alguma coisa. Então, essa é a nossa discussão. Então, assim, eu tenho que ter o tempo todo. Mas a coisa mais, talvez,
difícil desse cansaço é que as pessoas que estão nesse processo, Fabiana, elas não têm também autocrítica nisso, porque elas chegam a se orgulhar da quantidade de trabalho que tem, né? Ô, Julita, você dormiu ontem de 2 horas da manhã fazendo um trabalho que você tinha que levar para apresentar. Ah, você dormiu 3, eu fui dormir de 4. Parece que cria uma competição em quem é que fica quem é que mais tá mais tempo cansado. ocupado e quem está mais tempo cansado. E não fica mais só no cansaço, né? Porque o cansaço ele também desemboca no adoecimento. Exatamente. Então, esse é o problema. Exato. E aí também tem um pouco disso, né? Quando você fala sobre essa coisa do cansaço, acho que é interessante também a gente ampliar um pouco para perceber quais são os desdobramentos desse cansaço. Né? E o adoecimento, sem dúvidas, é um deles. Além de que tem um pouco disso que a Ailton trouxe, né? Lazer hoje é confundido ou é tido como você está desperdiçando o seu tempo que você poderia estar investindo em outra coisa que tem a ver com sua produção, né? Com o seu trabalho. Ganhar mais dinheiro. Em ganhar mais dinheiro, enfim. Realmente um fenômeno neoliberal. E uma outra coisa que, assim, acho que é interessante a gente poder pensar um pouco também, né? Qual é a qualidade desse trabalho? Né? Qual é a qualidade de um trabalho em que eu estou aqui competindo com o outro, quem vai dormir mais tarde, né? Quem tem que acordar ainda mais cedo porque tem que fazer aquilo. Então, qual é realmente a qualidade daquilo que se faz, uma vez inserido nessa lógica e nesse cenário? E aí, Fabiano, fazendo um link com aquela discussão do programa anterior, mas assim, veja, você está dentro de uma lógica produtivista e positiva, que é a ideia do Byung-Chul Han, que você não percebe que você está tendo um comportamento massificado, porque virou um ideal de ser, quando, na verdade, esse ideal de ser não passa de um ideal de fazer, né? Porque você está fazendo o tempo todo, você está produzindo o tempo todo. E aí você fica querendo ser alguma coisa por meio disso que você faz. Só o que você faz está esgotando a possibilidade de você ser alguma coisa. Por quê? Porque nós não somos somente trabalho. Nós não somos somente cobranças, nós somos exigências. Nós somos também o que o Mohan dizia assim, nós somos sábios e fábeis porque pensamos e trabalhamos, mas nós também somos o Demos e o louco porque a gente gosta e sente um prazer e é fundamental, até mesmo para uma ecologia cognitiva, existencial. A gente tem momentos de prazer, de ociosidade, né? Aquele momento simplesmente de não querer nenhuma obrigação. Por quê? Porque sem isso, você não vai suportar isso. Eu me lembro muito daquela imagem do Charlie Chaplin, tempos modernos, né? Ele está na produtividade fordista, né? As máquinas trabalhando o tempo todo, não tem tempo para nada, e ele está treinado para isso, né? A máquina para e ele continua o tempo todo apertando o parafuso, se o parafuso existir. Eu acho assim, a gente está saindo do trabalho, mas o trabalho não está saindo da gente porque a gente vai dormir preocupado com o que tem que fazer no outro dia. E como é que eu vou ter saúde mental se eu chego em casa cansado do trabalho? Se não tem o descanso devido. E aí, durante o meu descanso, eu já estou preocupado com possíveis demandas que podem existir e como é que eu tenho que respondê-las, porque eu não posso falhar, eu não posso deixar de fazer isso, as pessoas estão esperando isso, o que vai acontecer se eu não fizer? Então, você não tem descanso. O descanso hoje é descanso mental, não é físico somente. É um descanso mental, emocional, porque você não está se permitindo a isso, porque está dentro dessa lógica de produtividade. E é uma coisa para a gente pensar também, que a gente vive numa era, fazendo até um elo com o que nós falávamos aqui em programas anteriores, em que a gente está aí com um excesso de informações, um excesso de notícia, tudo chega para a gente numa velocidade incrível, não é? E a gente precisa descansar disso também. Né? Então, a gente está aqui trabalhando quase que ininterruptamente, a gente está aqui se informando quase ininterruptamente, né? As coisas estão chegando até nós para a gente se haver e elaborar aquilo, muitas vezes sem ter um espaço de tempo subjetivo e cronológico para a gente elaborar minimamente aquilo. E aí, sim, esse esgotamento, esse cansaço, ele vem de uma forma ou de outra, e isso é inevitável. Eu estava lendo recentemente assim, os números de afastamentos por trabalho, por adoecimentos de ordem de saúde mental. Né? E aí os diagnósticos de ansiedade, depressão e burnout, eles disparam. E aí eu vou trazer uma passagem do Dunker, né? Porque o Dunker, recentemente, conversando e sendo entrevistado sobre o burnout, ele dizia, burnout não é necessariamente você trabalhar horas a fio em demasiado. O burnout é você trabalhar de um modo que você começa a perder o prazer em estar fazendo aquilo que você faz.
Né? Então, talvez esse seja um outro desdobramento sobre o qual nós falávamos aqui, desse cansaço, dessa produtividade, de estar o tempo quase que sem freios, né? Perder o prazer daquilo que está sendo feito. E aí, Júlia, só, Fabiano, pegando o adendo aí, mas assim, veja, a gente está colocando isso na esfera da produtividade, mas tem outra cobrança que a gente faz que é igualmente pesada e danosa. A cobrança da performance. Por quê? Porque a performance, ela é essa mesma perspectiva de que eu tenho que dizer para o outro certas coisas de mim e tenho que me esforçar para ser reconhecido como tal. E uma das cobranças mais caras que as pessoas vivem hoje é a cobrança de ser perfeito e de ser feliz. Não tem nenhuma cobrança maior, talvez, e dolorida, adoecedora, Julita, do que essa. Por quê? Porque você não pode postar uma foto séria no Instagram. Imagina se fosse triste. Porque o pessoal acha que você está doente, então você tem que ter... A foto é bonita e sorridente. Se você olhar a história da fotografia, publicar fotos sorridentes é algo moderno e recente. Porque as pessoas tinham o prazer de publicar a seriedade de ser. Hoje as pessoas publicam uma foto sorridente, por quê? Porque é a diversão e um relaxamento que muitas vezes a gente está gozando. Porque eu tiro a foto sorridente, mas depois volto a ser triste. Eu tiro a foto sorridente e depois estou trabalhando. Então, assim, o que vale é o sorriso performático, porque ele acha que o outro quer ver que eu estou bem, né? Então, assim, veja, o ideal de felicidade que se coloca hoje para as pessoas, sobretudo para os filhos, e o ideal econômico e comercial que coloca para as pessoas é muito caro. Por exemplo, no âmbito produtivo, você tem que ser empreendedor de si mesmo, né? Porque você não tem que trabalhar mais para ninguém, você tem que ter seu próprio negócio, ser o dono da sua franquia, o dono do seu trabalho, e aí você, se não tiver sucesso, a culpa é sua, né? Aí, se no mundo da felicidade, você tem que estar o tempo todo dizendo que é feliz, porque uma boa parte da sua felicidade não é aquela que você sente, mas é aquela que você acha que os outros estão achando sobre você. Que você acredita estar transmitindo. Né? Vocês trouxeram aí alguns elementos, eu estava pensando aqui, desde o início, Ailton, dessa questão de ser cobrado, de querer mostrar, às vezes, ser uma coisa que você não é. Tudo isso aí eu me venho para a questão da internet. A internet, não querendo, obviamente, torná-la maléfica, né? A gente sabe que tem os lados positivos, sem dúvida. Mas ela tem ampliado, de fato, esse cansaço na humanidade? Sim, com certeza. Acho que, não sei se Ailton concorda comigo, mas alguma coisa talvez a gente né, compartilhe. Porque a internet é um meio de você se comunicar com o outro e com o mundo muito fácil. Não é? E é um meio em que você pode se expor e se colocar, seja para os seus que estão num raio mais próximo, seja para quem está lá do outro lado do mundo. Então, a internet, inclusive, claro, dependendo também do uso, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você trouxe, não é só algo maléfico, mas ela tem a sua função e ela tem a sua importância. É muito também de como a gente faz uso, não é? E a internet, sem dúvidas, principalmente a nível de redes sociais, é um espaço de extrema performance. Não é? Olha, gente, semana passada aconteceu uma coisa que eu vou pedir licença para compartilhar aqui. Mas houve uma situação muito polêmica na Bahia em que um determinado profissional ele foi detido, né, assim, sob uma série de acusações gravíssimas. E as reportagens que iam me chegando, né, não só de colegas da minha categoria de psicólogo, mas também de outros que, de certo modo, me conhecem, falavam muito mais sobre a performance dessa pessoa nas redes sociais, o número de seguidores, né? Que era um número absurdo. E aí eu me pus a pensar, eu disse, será que esses mais de 400 mil seguidores realmente se preocupam com o conteúdo, com a seriedade, não é? Com o que de fato essa pessoa está compartilhando aqui? Até que ponto realmente isso aqui é uma postura, né? É uma transmissão de conteúdo de um profissional que está ali para expor um saber, para compartilhar uma informação prudente e necessária? Então, a gente perde um pouco do que no programa passado nós falávamos de pensamento crítico, que tem um pouco a ver com a massa, né? E a internet é, de fato, um espaço muito massificado, principalmente, reforço, a nível de rede social e também de acesso à informação. Julita, você perguntava se eu concordo com você. Eu concordo e assino embaixo, né, do que você está falando. Né, porque a gente falou realmente dessa questão do comportamento massificado, mas lá você tem grupos massificados e, ao mesmo tempo, tem uma coisa, um fenômeno contemporâneo que é o famoso narcisismo coletivo, porque a internet hoje é, sobretudo, um espelho daquilo que nós
queremos ser, das nossas carências, dos nossos medos, disfarçado. Por quê? Porque a partir do momento que eu, como internauta, a partir do momento que eu tenho uma rede social e me digo seguidor de uma pessoa, aí você vai para olhar o perfil dessa pessoa que eu estou seguindo, qual é o conteúdo que ela produz que faz diferença na sua vida? Né? Ela é influenciador digital, mas está influenciando o quê? Como? Com Tá o entendendo? quê? Qual é o conteúdo? O que é que esse conteúdo dessa pessoa vai influenciar positivamente na sua vida? Se ele não está influenciando na sua vida, se não tem uma coisa bonita a dizer, se não tem uma palavra que te ajude, você está seguindo, então você é manada. Você está dentro de um comportamento massificado que está mostrando, sem querer, que por ser mais um que está seguindo aquela estrela, cuja luz é você mesmo que dá com os likes, você simplesmente perdeu a noção do que você é, do que você gosta e do que é bom para si mesmo. Eu tenho uma certa indignação com números assustadores que as pessoas têm no Instagram, por exemplo, de seguidores para falar somente bobagem. É entretenimento, não é entretenimento, é você que está precisando não pensar em si próprio e está seguindo esse tipo de gente para esquecer de si, para não pensar nos seus problemas, para não saber do que você gosta, o que você sente, o que você deseja. E não só o entretenimento me afasta de mim mesmo, porque me afasta do quem eu sou, dos meus desejos. Mas você se orgulha, eu estou seguindo tal pessoa. Tá entendendo? Então, assim, veja, é um comportamento também massificado, se nós quisermos trazer aquela discussão, como a Julita disse, da discussão anterior. Então, veja, Fabiana, assim, por que é um grande espelho? Porque se você pegar a fábula, a rainha lá, assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Hoje as pessoas continuam fazendo isso pro Instagram. Instagram meu, tem alguém melhor do que eu, com mais seguidores do que eu, mais bonito do que eu? E isso faz você ficar cansado. Faz sem ficar dúvida. cansado. Porque você por tem uma quê? obrigação. Porque você fica refém do que você mesmo produz. Você tá de alimentando em torno de uma aquilo. imagem sua que você jura acreditar. Mas que quando você está fora dessa internet, você está com depressão, você está com ansiedade, você está com problemas familiares, um desastre amoroso, mas lá não. Lá só tem o espelho, que eu quero que os outros olhem para mim por meio daquele espelho. E eu mesmo preciso me iludir que eu sou aquilo. Mas, no fundo, aquela coisa que o Freud diz, o princípio de realidade vem para todos e não salva ninguém. O princípio de realidade vem bater na porta. Não adianta você se iludir com milhões de seguidores, porque na hora que você vai se deitar, você só vai se deitar com você mesmo. Tem um ponto também que eu penso, que é, Interessante, Ailton. sem dúvidas, essa coisa do conteúdo, do que as pessoas estão mostrando nessas redes sociais. A Ailton diz, você alimenta aquilo, você acompanha aquilo para não lidar consigo. E por que não dizer também para não lidar com o que talvez realmente importe, Exato. socialmente falando. Não é? A gente tem uma série... Aí as pessoas dizem, mas a gente precisa beber um pouco dessas coisas. Aí quando você abre os conteúdos, são da ordem da positividade que o Byung-Chul Han fala. Né? Faça isso, seja Exato. assim, receitinha de felicidade, de como falar bem. Olha os cursos que tem. Ser feliz em tantas aulas, para falar bem em público, né? Para ser homem, para ser homem, aprender a para fazer ser homem, tá entendendo? Então, assim, Pra a ser sociedade homem para você despertar sua a sociedade da masculinidade. performance dá para você os modelos. Aí você quer ser psicanalista, faz na autocrítica, Julita, para a nossa área. Você quer ser psicanalista, pegue Freud em poucas lições. Que não tem como. Né? Freud traduzido para tantas lições, ou seja, mas é essa massificação que nós estamos tendo. E é isso, sem percebermos, nós estamos já doentes mentais, né? No sentido de que não estamos mais conseguindo fazer aquele exercício de a gente pensar pertinentemente, como diria o Morin, ou pensar o pensamento, por quê? Porque nós estamos nessa lógica. A gente está sempre, só para concluir, Fabiano, todo ser humano, ele tem o desejo de ser. Só que no mundo da gente, do mundo do trabalho, que a gente acha que para ser você tem que ter. Então, esse é um nível de adoecimento. Eu estou exagerando em querer ter profissão, ter trabalho, ter produtividade, ter beleza, ter perfeição, ter felicidade, ter dinheiro, porque eu acho que tendo isso eu vou ser alguma coisa. Mas são duas coisas de estatutos diferentes, constituídos de forma diferente. Quando você pensa que é porque o que tem, se você tirar o que você tem, sobrou quem? De você mesmo, entendeu? Então, nas sabedorias ancestrais, das culturas outras que não são essas nossas, o ser que tem valor. O ter, ele vem como algo que agrega, como algo que soma. E muitas vezes uma Mas na nossa consequência. cultura, não.
o ter, o trabalho, a produtividade. Olha, eu me orgulhar de dizer que estou esgotado. Eu me orgulhar de dizer que passei a noite produzindo. Isso é muito grave. Tá entendendo? Ok, a nossa produção falta ali 3 minutos. Olha só como voou o cansaço. Se é que a gente pode dar essa parte conclusiva, pelo menos aqui no programa, que o tema é realmente riquíssimo. O que esperar então desses, digamos, desses 3 minutos que nós temos para falar? O que esperar então desse futuro, dessa sociedade cansada, doente, né? Com tantas dificuldades como vocês têm relatado. O que esperar dessa sociedade? Fabiano, tem uma música que o Diogo Nogueira ele fez com a participação do seu xará, que é Ailton Krenak, né? Sim. Que é um líder indígena. Maravilhoso, e aí, né? Maravilhoso, inclusive, recomendo demais as obras do Ailton Krenak. A Vida Não É Útil é, enfim, maravilhosa. Mas o nome da música se chama Qual Futuro Então Virá, né? E aí, quando você pergunta o que esperar do futuro, né? Acho que tentando ter um pouco mais de esperança para que talvez algumas coisas possam ser revistas, é que a gente sim possa repensar no sentido, né, mais interessante da palavra sobre tudo isso. Porque, às vezes, esse pensamento crítico, ele só chega quando a gente está lidando com as consequências mais severas. Quando a gente adoece, por exemplo. Quando a gente adoece, se depara com a morte, né? Porque há também uma questão, esse excesso do trabalho, do esgotamento, do cansaço, ele também tem muito a ver com a incompreensão do limite do necessário, de até onde vai o que de fato é necessário ou não, né? Até onde vai o que de fato me atende, do que eu preciso, ou que eu estou indo só para atender uma lógica que está sendo posta. Então, quando você pergunta sobre o que esperar do futuro, é que os efeitos disso, sim, nos sirvam para a gente fazer alguma coisa diferente do que a gente tem feito. Fabiano, veja, o que esperar do futuro? Do futuro a gente espera incertezas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha alguma capacidade de fazer alguma perspectiva, sonhar, porque se essa capacidade de sonhar, acreditar em utopias, a gente vai viver retrotopias e é um desastre. Então é possível que, diante das incertezas, a gente possa ainda projetar algumas coisas. E eu acho que, como a gente estava falando do Byung-Chul Han, pensar que o Byung-Chul Han também dá respostas para isso, no sentido de que, numa sociedade da produtividade, eu acho que está no momento que ele diz assim, de diminuir o ritmo, onde todos estão pedindo produtividade, peça paz. Onde todos estão correndo, ande. Onde todos estão querendo mostrar que é feliz, esqueça o mostrar, só seja. E todo mundo está querendo ter, não se preocupe em ter, se preocupe em ser aquilo que você é. Está entendendo? Então, o Byung-Chul Han está desenvolvendo uma ideia, mas assim, contrária ao que muita gente pensa, que é, no mundo dessa sociedade produtiva, positiva, você simplesmente diminuir o ritmo e contemplar. Quantas vezes você contempla um pôr do sol? Quantas vezes você se permite brincar? Quantas vezes você permite ouvir uma música, tomar um vinho? Ou seja, essas coisas. A segunda máxima que eu quero colocar é assim, se a gente admite que essa, como a Julita vinha falando, que essa sociedade está adoecida por causa desse excesso de produtividade, eu acho que não viver bem adaptado a uma sociedade doente, para mim, é um sinônimo de saúde. Né? Onde todo mundo está esperando algo de você, talvez não corresponder às expectativas dos outros, talvez seja um bom sinal de saúde para nós. O que chamam de subversão seria, na verdade, a iniciativa salutar. Né? Salutar, okay. Exatamente. Então ficam aí as reflexões sobre Sociedade do Cansaço, né? Essa obra também é disponível, e sobre esse tema realmente, né, que faz parte demais da vida. Quem não está cansado, quem não está com muitas atividades e que, como a Ailton falou e a Julita, que possa ser feito pelo menos essa reflexão, esse pensamento para que cada um possa se melhorar e se tornar menos cansado, né, para poder ter uma melhor qualidade de vida. E assim a gente encerra o Diálogos Contemporâneos dessa semana. Na próxima semana estaremos com mais um tema aqui de interesse, de relevância, para a gente discutir. Obrigado a todos pela audiência, telespectadores, ouvintes de rádio, internautas, e até a próxima semana. Um grande abraço.